neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós pessoas que não passam também, que não se desvanecem, que não perecem. Porque se Ele não perece, nós também não pereceremos, se Ele vive em nós, se Ele está em nós. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra, como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseira, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado. Isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer que seja. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto. Tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar
devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus. Volte à estaca zero. Volte à casa do Pai. Volte ao ponto de partida, como o filho pródigo voltou. E verás então que o Pai sempre é Pai. O Pai sempre é Pai, mas de quem? Do Filho. Então o Filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentou com o que tinha na casa do pai e quis ser um aventureiro. E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrar-nos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai, mas saiu sob uma vontade permissiva. Ele fez o pedido e o pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita, mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, própria dele, e a vontade permissiva. Como você também, qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isto perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão, mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei. E sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saul. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos na nossa meditação nesse instante, uma vez que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos pensar no pedido de Salomão, quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele: o que você pedir, eu te darei. Salomão, cônscio de sua responsabilidade, e naturalmente, julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada do Espírito Santo. Pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo. Ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo,
São Tiago disse à irmã, ao irmão: se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade. Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços estão necessitando da sabedoria do alto. Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, quem traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Davi pediu a Deus, com angústia, com desespero, vendo seu pecado diante de si, a coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que valerei eu sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um Sansão depois de realizar tantas façanhas? O que vale um Sansão com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que valem as riquezas? O que vale Israel sem o profeta, sem o assim diz o Senhor? Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bosques, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale o homem sem Deus? Não retires de mim, ó que pedido. É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça.
Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da igreja. Os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes, prometendo tudo, como disse São Pedro, quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro, em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz, virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo, esperando em falar línguas, estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido, suborientada pela sua mãe corrupta, pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta, isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito, e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda, ela era dizer assim: solte João Batista, deixe que sua boca se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo, quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel, era lhe dando uma oportunidade, era procurando salvar Israel, quebrar seus baalins, quebrar seus astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas, vencer, portanto. Se Herodias fosse uma mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si, naquele ínterim, naquele espaço de tempo, ela diria: minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca, gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria nos dias de Jesus aqui na terra. Sabedoria para saber quem era o Cristo. Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta, para ver a mensagem de Deus, para ver o cumprimento das Escrituras? A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora, sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador.
tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelas bênçãos sem fim. Ouvintes amados, coisa boa é nós associarmos as Escrituras à história, às Escrituras, e isto com a revelação do Espírito Santo. É muito fácil associar as Escrituras com a história e a interpretação. Mas eu estou dizendo Escrituras, história e revelação. A história e a Escritura oferecem dois laudos, dependendo de nós. Um laudo é a interpretação humana que forma os credos, os dogmas. Do outro lado, ela oferece a revelação. Então, o necessário é termos, em primeiro lugar, as Escrituras, a Palavra de Deus, a história e a revelação do que está escrito e dos acontecimentos. Isto é, o cumprimento do que está escrito, o cumprimento das Escrituras é que forma a história. O cumprimento das Escrituras é que forma a história. Mas como sempre, o homem natural não passa de um simples intérprete natural, e ele nunca percebe o que Deus faz no presente, mas sempre no passado e no futuro. Então, urge que tenhamos a revelação, e acima de tudo, sejamos espirituais, tenhamos o Espírito Santo. Por exemplo, nas Escrituras, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem expressa de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é obedecido pelos apóstolos, em Atos 2, 38, e demais referências como Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Então, Mateus 28, 19, é obedecido pelos apóstolos. De que maneira? Usando o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Este nome, conforme nós temos escrito na carta aos Hebreus, é manifestado pelo próprio Jesus Cristo. Ele manifesta o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isto é profundo. Notemos aos Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo:
anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em São João capítulo 17, o último versículo, Jesus diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome. No versículo 6 do mesmo capítulo de São João 17, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Portanto, os apóstolos não erraram. Alguém pergunta: a quem devemos obedecer? Aos apóstolos ou a Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 28, 19. Eu pergunto como resposta: será que São Mateus, então, concordou com a desobediência de Pedro? Porque eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Mateus concordou com a resposta de Pedro, porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deveria ser usado. E a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação. A igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. As Escrituras mostram assim. E a história? A história não pode falhar. A história mostra a perversão da verdade e mostra também o cumprimento da verdade. A perversão desta verdade do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a história conta que foi no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E a mesma história tem um documento publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1955. Você quer buscar a revista Time, de 5 de dezembro de 1955? Você vai encontrar ali a publicação naquela revista Time, que existe um documento em Roma que relata o seguinte. Esse documento é no ano 100 AD, que o diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. Em pé, com água pela cintura, se encontrava Marcos Vasca. Eles estavam rindo enquanto Públio descia para dentro d'água, postando-se ao seu lado. Ele perguntou: credes? Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Com ele eu possa ter a vida eterna. Foi a confissão daquele que estava sendo batizado. Diz o relato, o documento que existe em Roma. Eu estou lendo isto. Então ele sentiu braços fortes, suportando enquanto se deixava cair para trás dentro do batistério, e ouvia a voz de Marcos, voz em seus ouvidos: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Enquanto a água fria se fechava sobre ele. Existe esse documento em Roma, e esse documento foi publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1955. Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. Agora, o batismo nos títulos, quando foi realizado? Se foi realizado na história, não pode ser associado às Escrituras, porque nas Escrituras você não encontra um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles
são usando o nome do Senhor Jesus. Agora, lutar contra isto é lutar contra Deus. E como pode uma pessoa que tem o conhecimento disto agora receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, sem antes de tudo invocar o nome do Senhor? Por quê? A pessoa não recebe o nome de Jesus Cristo quando ela é batizada, mesmo em seu nome, da maneira correta. Ali ela está invocando, está sendo invocado o nome do Senhor sobre ela. Agora, o que traz o nome do Senhor para aquela pessoa é o Espírito Santo. O nome do Senhor agora estava em Pedro. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu creio que isto combina com as Escrituras, combina com a história, porque é a revelação. Sem a revelação, você não pode conciliar a história com as Escrituras. E a única maneira de descobrirmos onde a história apresenta o fato real e o fato pervertido é tendo a revelação, associando-a com as Escrituras. Se você conhece na história um batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode conciliar aquilo com as Escrituras, se você tem a revelação. Agora, existe um técnico, um teólogo que pode fazer isso. Isso é a interpretação. Mas pela revelação você não encontra associação da história com as Escrituras, quando a história registra a perversão de uma verdade. Agora, quando a história registra o fato real da verdade, o cumprimento da verdade, acontece como acabamos de citar o que foi publicado na revista Time sobre um documento que existe em Roma, de um batismo realizado 100 anos depois de Cristo. Enquanto aquele homem era deitado nas águas, se prostrava de costas, aquele diácono diz: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esse documento, essa história, combina com as Escrituras pela revelação, combina com o batismo que os apóstolos realizaram. Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, porque ali Jesus estava dando uma ordem. Mateus 28, 19. E em Atos dos Apóstolos eles estavam cumprindo a ordem. Eles não podiam repetir a ordem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham que cumprir a ordem: eu te batizo no nome que é exigido em Mateus 28, 19. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme já notamos, nem isto mesmo é tudo, porque dependemos do dom do Espírito Santo. Mas eu posso responder uma pergunta aqui, que pode estar surgindo nesse instante em alguma mente. Quer dizer que Lutero não teve o Espírito Santo porque o batismo dele foi nos títulos? Sim, perfeitamente. Ele teve o Espírito Santo. Os pastores que têm o resumo das 7 eras podem ler lá na última página, por aí, que vocês vão encontrar o profeta dizendo que Lutero tinha o Espírito Santo, que Wesley tinha o Espírito Santo para pregar a mensagem do dia. Ele não podia revelar todas as coisas. Ele não podia fazer uma semente crescer e voltar para a semente novamente, dar o fruto e virar a ser o original novamente. Ali era broto, ele não podia trazer tudo. Por isso ele tinha uma porção da palavra, e é o que o Espírito Santo estava nele, usava. Wesley, a mesma coisa, foi cheio do Espírito Santo, e a mesma coisa é agora. Fique sabendo, meu irmão, que não há justificação, não há santificação mais fora da mensagem.
Não há dom verdadeiro, real, que possa manter o Espírito Santo fora da mensagem da era. De maneira alguma, os dons carismáticos têm expulsado a Cristo da igreja, e por isso Laodiceia é rica, tem dons, tem cura, tem tudo, e grandes pregadores. Por isso também a língua estranha está simbolizando morte na parede do Belsazar, que tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quem conhece a Bíblia está entendendo perfeitamente a linguagem. O que aconteceu lá em Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, está acontecendo justamente agora no Apocalipse do Novo Testamento, na Laodiceia do século XX. A língua estranha está escrita na parede, decretando a sentença daqueles que têm misturado as taças de Deus, as coisas de Deus com o mundo. E não significa outra coisa senão morte, morte, morte. Quando o nome é invocado, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo? Não fique somente nisto, e você não passaria de um unicista. Você deve receber o dom do Espírito Santo. Concluindo o que nós dizíamos sobre justificação e santificação. O Espírito Santo só está na mensagem do dia. Portanto, nenhuma organização religiosa, nenhum sistema hoje justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo através da palavra do dia. Ninguém seria salvo fora da mensagem de Lutero no seu dia. Ninguém era salvo fora da mensagem de Wesley no seu dia. Ninguém pode ser santificado, justificado, se arrepender verdadeiramente de seus pecados e ser santificado e receber o Espírito Santo fora da mensagem que Deus nos enviou neste dia. Porque este é o complemento. Eles tinham o Espírito Santo? Tinham perfeitamente. Para a justificação pela fé, para a santificação, para os dons espirituais. Mas e agora? Quem tem o Espírito Santo tem justificação pela fé, tem santificação e tem os dons espirituais. Creem nos dons espirituais e tem a vida vivida. Manifesta o caráter de Cristo. O que está escrito nos faz empolgar. O irmão Branham, o profeta, pergunta, depois de afirmar que não há condenação para aquele que tem exposto o sinal, e depois ele próprio pergunta, para quem é isto? A quem está sendo dirigido isto? Aquele que revela o caráter de Cristo, aquele que revela o caráter de Deus, aquele que tem a vida de Deus em si, fluindo como um manancial de águas vivas. Para este não há condenação. Então não vamos pensar que o Espírito Santo poderia simplesmente hoje nos justificar, o que seria o suficiente, como se nunca tivéssemos pecado. Veja como a justificação tomou uma coisa tremenda, um sentido tremendo. Justificar, como se nunca tivéssemos pecado. A nossa alma fica branca como a neve. Nos manter limpos, vazios do mundo. O sangue de Jesus Cristo nos santificando, isto é, sobre nós. E a nossa perfeição em relação a Deus é de fato perfeita. Não em relação ao mundo, porque o mundo, quanto mais perfeito nós formos, mais ele nos chamará de fanáticos e de loucos e de imperfeitos. Assim aconteceu com Jesus. Então, está aqui uma obra completa do Espírito Santo. Ou você é justificado, santificado e tem o Espírito Santo, ou então você está perdido, você não tem nada. Não vai se iludir que você é justificado e santificado apenas.
Não vá se iludir com uma doutrina como esta, porque ela não tem base na mensagem do profeta, nem tampouco nas Escrituras. Não se iluda com isso, porque a obra é consumada pelo Espírito. Se você ainda não tem a experiência, então lute desesperadamente até descobrir esse marco, essa estaca que deve estar dentro de você mesmo, para quando vier uma dúvida em sua mente, você poder estar seguro nessa estaca. Porque os ismos virão, cada um procurará dizer uma coisa, diz o profeta, mas você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber quem é você. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.